Nesse Kabbalat Shabbat, é uma honra, um privilégio, uma satisfação convidar a Michele Gorin para poder transmitir sua mensagem para todos nós. Mensagem inspiradora que certamente vai provocar muita reflexão. Então, obrigado, Michele. Olá. Quando o Rabino me chamou para falar, por ocasião do Dia das Mulheres, pensei, deveria falar como qual faceta da mulher? Mãe, psicanalista, judia, eu mesma. O que seria isso? Talvez esse seja um dos principais assuntos atuais sobre a mulher, a quantidade de responsabilidades, de frentes de trabalho. As mulheres são exigidas que trabalhem como se não tivessem filhos e que sejam mães como se não trabalhassem, sem falar nas exigências sobre o corpo, dentre mil outras. As jornadas e demandas são muitas. Por que esse acúmulo? Tenho pensado. E as mulheres dão conta de tudo isso, com força e com generosidade. As pessoas contam com as mulheres. Mas por quê? De onde vem essa capacidade? Agora, falando como psicanalista, para tentar pensar essa questão. Não por acaso, meu texto preferido de Freud é sobre a feminilidade. Freud fala sobre os mistérios de compreender a mulher e tenta estudar o que há de diferente no desenvolvimento do menino para a menina. Freud parte, como sempre, da comparação com o masculino, apesar de, para a época, ter ideias libertárias a respeito das mulheres. Ele diz que o complexo de Édipo, famoso, é um movimento duplo, em que o menino se identifica com o pai para se tornar como ele um dia e tem a sua mãe como objeto de amor, que vem desde os primórdios para poder depois substituí-la por uma outra mulher ao longo da vida. O desenvolvimento depende desse duplo movimento. A menina faria um movimento duplo ao contrário, ter o pai como objeto de amor e depois substituí-lo por um outro homem quando crescer, e ter a mãe como objeto de identificação, com quem deseja se parecer. Nesse texto, Freud se pergunta, como a menina vive o complexo de Édipo? Como ela transforma a mãe, que é o primeiro objeto de amor para meninos e para meninas, no objeto de identificação? Pois, assim como o menino, ela começa a vida também tendo a mãe como objeto de amor, do corpo de onde foi gestada. O menino, no Édipo, mantém a mãe como objeto de amor. A menina tem um esforço extra. Ao chegar na fase edípica, já precisa ter aberto mão de sua mãe como objeto de amor, para então ter o pai como objeto de amor. Freud destaca essa diferença entre o homem e a mulher como muito importante. O psiquismo exige, dessa forma, mais trabalho da mulher para o seu desenvolvimento mental. Ao chegar nessa fase, a menina teria feito mais esforço do que o menino. Isso marca sua maturidade e sua maior capacidade de se conectar à realidade e de enxergar o outro. Assim, não se vira uma ideshemame à toa. Exige muito trabalho mental das mulheres que já nascem tendo que abrir mão desse primeiro objeto de amor, já desde o início ligadas às renúncias. A preocupação excessiva das ideshemames não é exatamente uma escolha, é um caminho de quem já nasce com necessidade de cuidar do outro e também abrir mão desse cuidado em prol do outro. É um símbolo da generosidade, mesmo que seja alvo de brincadeiras super justas. Sorte de quem tem uma ideshemame pode receber todo esse amor, dedicação, cuidado, fruto do esforço das mulheres. Esforço, sobretudo, psíquico. No judaísmo, agora pensando no judaísmo, o esforço mental que Freud falava, podemos observar em todas as mulheres e em cada uma das facetas e escolhas. Li um texto do rabino Jonathan Sacks sobre a liderança das mulheres no judaísmo. E ele dá como exemplo as 6 mulheres envolvidas no crescimento de Moisés. Sua mãe, sua irmã, as parteiras que não o mataram, a sua esposa e a filha do faraó. A ideia do rabino é que não há exclusão das mulheres na liderança do judaísmo se pudermos olhar as mensagens complexas da Torá, em que conta mais o papel e influência dessas personagens do que propriamente cargos formais, já que a coragem dessas mulheres funciona como inspiração até hoje.
Não sei se é só isso, mas essa ideia combina muito com o que destaquei do texto do Freud. Cuidar do outro demanda trabalho, e para ter essa disponibilidade é necessário mais trabalho psíquico próprio. E aí voltamos a Ideshemame, dos tempos bíblicos aos tempos atuais. As mulheres fortes e que cuidam, da mulher que vai à guerra, como a juíza Débora, as mães de todas, Eva e Sara, as que defendem o povo, como a rainha Esther, e a linha das mulheres judias fortes e cuidadosas segue longa, Anne Frank, Golda Meir, tantas outras pessoas. É impossível também não falar em um Shabat no Dia das Mulheres sobre a violência perpetrada contra as mulheres no massacre do dia 7 de outubro. A onda atual de antissemitismo lança luz sobre a falta de mobilização no mundo pelo cuidado com os judeus, especialmente com as mulheres, uma vez que as tradicionais campanhas pela defesa das mulheres não aconteceram ou aconteceram tardiamente. Recentemente, li o livro Judeus Não Contam, do Davi Badiel, leitura essencial para os tempos atuais, que me ajudou a compreender o racismo anti-judaico que existe hoje, em que os judeus não são brancos o suficiente para a extrema-direita e brancos demais para a extrema-esquerda, e não há quem nos defenda nessa hierarquia dos racismos. Acabamos excluídos dos cuidados de todos e alvo de preconceitos. Pergunto, então, quem é a nossa Ideshemame? Além de Deus, quem cuida do nosso povo? Quem gasta muito trabalho psíquico para poder olhar para o outro generosamente e cuidar no que precisa e também no que não precisa? Por que não existem Ideshemames nesse sentido que eu coloquei com os judeus pelo mundo? Voltando ao rabino Jonathan Sacks, uma explicação que ele dá para o antissemitismo é que o judaísmo é a única religião monoteísta não proselitista, sem intenção de converter o mundo todo para o seu próprio grupo. O que soa estranho, é incomum, difícil de ser assimilado. Essa ideia ilustra bem a dificuldade de conviver com as diferenças. É mais fácil aceitar a ideia de um grupo que quer colonizar a todos e não um grupo que supostamente é arrogante e que está bem dentro de si. Uma inversão completa, já que hoje se critica o suposto colonialismo de Israel, o que, aliás, sempre foi a base do antissemitismo, a ideia de colonizar o mundo, como dizia o Protocolo dos Sábios de Sião. Para Israel, fica a necessidade de se preocupar mais ainda consigo e com os outros, porque convenhamos que, se quisessem, dia 8 tinha terminado tudo isso. A responsabilidade, então, com o outro, fruto de muito trabalho psíquico, é própria ao povo judeu e às mulheres, pelos motivos mais nobres, a capacidade de ser generoso, de olhar para o outro, de cuidar, de promover nascimento e desenvolvimento. A Paraxá da semana passa pela ideia do Mishkan, o tabernáculo, o templo portátil que acompanhou o povo judeu nos anos do deserto. É possível pensar que o Mishkan foi uma construção do povo para poder se conectar ao que foi entregue antes, a entrega das tábuas do Monte Sinai. Uma construção para que haja conexão com o que foi entregue pronto, ou seja, encontramos sempre mais ideias no judaísmo do trabalho psíquico envolvido em criar os vínculos e, mais uma vez, nas mulheres com essas capacidades de fazer nascer os vínculos. Fico orgulhosa de fazer parte de um povo, de uma sinagoga, de uma congregação que dão espaço para a mulher, como generosamente para mim hoje aqui, como também por ocasião do meu Bat Mitzvah, há mais de 20 anos, mas ainda marcante na minha memória e que ilustra também que há espaço para a mulher na Torá aqui. Talvez um bom desejo para o Dia das Mulheres seja que as mães judias não precisem se preocupar com a segurança de seus filhos em Israel e na diáspora. Shabbat Shalom.